Olá, eu sou a professora Alciele Nobre, estou mais uma vez aqui no canal Alciele Nobre, para ajudar a vocês a compreenderem melhor sobre a nossa tão querida e amada língua portuguesa, tá? Na aula de hoje nós vamos aqui introduzir, porque eu digo que é introduzir sobre as regras que definem a acentuação gráfica, porque nós teremos uma sequência de 3 vídeos, serão 3 partes, para que vocês possam compreender de modo muito claro, de modo muito objetivo, sobre as regras que definem a acentuação das palavras na língua portuguesa. Combinado? Mas antes de dar continuidade à nossa primeira aula, peço que, se você não está inscrito, se inscreve aqui no nosso canal, ajuda o nosso canal para ele continuar produzindo cada vez mais material educativo. Combinado? Porque daqui eu ajudo a você e daí você me ajuda. Ok? E não se esquece de permitir notificação. Vai ser muito legal, porque a cada publicação você vai ficar aí atento e assim poder assistir mais uma aula aqui do nosso canal, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula. Nesta parte introdutória sobre a acentuação gráfica, tá? Nós vamos aqui trazer as principais regras das palavras que são acentuadas em razão de serem proparoxítonas, monossílabas e oxítonas. Mas antes disso, é preciso ficar atento a algumas considerações, algumas regras da nossa língua portuguesa, uma parte aí de conhecimento. Quais são os acentos gráficos da língua portuguesa? O acento circunflexo e o acento agudo, ok? Existem palavras que são acentuadas e outras palavras que não são acentuadas. Daí nós temos as regras que definem isso. E por que isso acontece? Em razão da terminação das palavras, tá? As regras se definem em razão dessas terminações, na maioria delas. Outra questão, saber que toda palavra tem uma sílaba tônica, uma sílaba com uma pronúncia mais forte, exceto as palavras monossílabas átonas, que são palavras de uma só sílaba com uma tonicidade fraca, assim como eu posso dizer. Tudo bem? Com relação às palavras que apresentam sílabas tônicas em razão de sua posição. Só lembrando que eu acredito que você já tem conhecimento sobre isso. As palavras oxítonas têm a sílaba tônica no final, é a última sílaba. As palavras paroxítonas na penúltima posição, a sílaba está na penúltima posição. E as proparoxítonas na antepenúltima. Combinado aqui? Tudo compreendido? Vamos para mais uma parte aqui dessa nossa aula. Gente, a primeira consideração que eu faço é que todas as palavras proparoxítonas, elas são acentuadas. Existe um número muito pequeno de palavras proparoxítonas na nossa língua e daí não tem regra que define sua terminação. Daí nós temos música, que é uma palavra acentuada por ser uma proparoxítona. Lâmpada, que também é uma palavra acentuada em razão de ser uma proparoxítona. Médico e todas aquelas palavras que sua sílaba tônica está, sua sílaba tônica está na posição antepenúltima. Toda proparoxítona é acentuada. Segunda regra, com relação às palavras monossilábicas, aquelas palavras que só têm uma sílaba. Existem palavras monossilábicas, tônicas e átonas. Tônica com tonicidade, som forte, e átonas com som fraco. As palavras monossilábicas tônicas serão acentuadas se terminarem em A, O ou E, seguidas ou não de S. Exemplo, pá ou pás, plural de pá, pó ou pós, o plural de pó, e também fé ou fés, o plural de fé, Então nós temos aí essas regras aí que definem a acentuação das palavras monossilábicas. Existem outras palavras monossílabas que elas têm tonicidade, mas não têm essa terminação, e por isso que não são acentuadas, como flor, sol, bem. Não são acentuadas porque não são registradas com as terminações que definem a acentuação das palavras monossílabas.
E nós temos palavras monossílabas que não são acentuadas porque a tonicidade é fraca. Como a preposição de, que a gente nem pronuncia, né, com o som do E, né, de, a preposição de, como a conjunção adversativa, mas ela não é acentuada em razão de ter uma tonicidade fraca, e também com relação à junção da preposição com o artigo de e o, que nós temos a formação do. Essas palavras não são acentuadas, embora a terminação seja idêntica das que eu falei com relação às tônicas, porque são átonas, e daí não vão ser acentuadas. Por fim, aqui na nossa primeira aula sobre acentuação gráfica, nós temos as palavras oxítonas. As palavras oxítonas serão acentuadas quando terminadas em A, E ou O, seguidas ou não de S. Primeiro exemplo, maracujá ou maracujás, café ou cafés, cipó ou cipós. Essas palavras são acentuadas em razão de uma terminação que define sim as regras, o emprego do acento para as oxítonas. Além dessas terminações, nós temos uma outra nas oxítonas, em ou ens. Palavras como armazém ou armazéns, essas palavras são acentuadas porque são oxítonas terminadas em ou ens. Compreenderam aqui? Perceberam aqui como é interessante e como não é difícil saber sobre quando empregar ou não empregar um acento gráfico nessas palavras? Espero que tenham gostado e fique ligado em mais uma aula aqui no canal Alciele Nobre sobre acentuação gráfica. A próxima aula será sobre as paroxítonas e as palavras que contêm ditongo que são acentuadas, tá? Então, eu aguardo por vocês em mais uma aula aqui com a professora de vocês aqui no nosso canal. Tchau!